poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom, mais uma terça-feira estar com você, nesse tempo tão especial. Um dia onde nós tiramos para agradecer a Deus pelo que Ele é na nossa vida. Que a palavra de Deus possa trabalhar no teu coração, que ela possa realmente estar mudando as tuas atitudes. Eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa estar quebrantando o teu coração, para que você possa entender realmente o que Deus quer fazer na tua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, é com reconhecimento a Ti que nós estamos mais uma vez na Tua presença, para dizer que Tu és grande, Tu és soberano, Tu és único. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o provedor da vida. Pai, nesta noite eu quero consagrar cada um que está assistindo essa live, os que irão assistir futuramente também possam ser abençoados por Ti. Trabalha, Pai, em cada coração, em cada sentimento, porque cremos no Teu poder, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite para a Beth, para a Anitta, que já está conosco, né? Que Deus abençoe, para a Jori, para o Paulo, para a Laura. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Hoje a nossa meditação, ela se encontra lá em 2 Crônicas, o capítulo 20, do versículo 1 até o 31. Então eu não vou estar lendo porque é um texto bem longo, mas eu vou estar falando sobre o que é que nós vamos estar falando hoje. A fé num Deus que nos defende. Boa noite para o seu Aires, ali no Taquaral, para a Castura, sejam bem-vindos. E ali em 2 Crônicas, nesse versículo, no capítulo 20, a partir do versículo 1, ele vai contar a história do rei Josafá, né? É uma história bem interessante, uma história de louvor, uma história de oração mesmo, né? O rei Josafá, ele tinha um exército com ele, só que ele ficou sabendo que uma multidão de inimigos estava vindo atacar o seu reino. E queriam matar todo o seu povo, roubar as suas casas, os seus bois e cavalos, levar todos os seus tesouros. Ele ficou muito, mas com muito medo, porque o exército inimigo era maior que o dele. A Bíblia diz que Josafá ficou tão apavorado que não conseguia mais pensar em nenhum plano. Esse rei ele estava com tanto medo, ele estava com tanto desespero, ele estava tão apavorado com o que os inimigos queriam fazer com ele, para poder continuar fazendo o seu trabalho. Então, ele fez a melhor escolha da sua vida. Ele buscou a Deus em oração. Ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer por causa disso. Então, eu decido olhar somente para o Senhor e buscá-lo. Esse rei fez uma coisa muito certa. Ele buscou ajuda. Ele orou ao Senhor. E o Senhor ordenou aos seus soldados que pedissem ao povo para jejuar com ele. Ele compartilhou o seu problema com pessoas de sua confiança. E isso é muito importante. Então o rei não ficou sozinho pensando em tudo o que ele precisava. Ele compartilhou a sua angústia, o seu medo com os amigos de confiança dele. E Deus respondeu à oração de Josafá e enviou um socorro. Ele usou um homem para dar um recado ao rei. Este homem disse: Deus diz que vocês não precisarão guerrear.
Essa batalha é ele mesmo quem vai lutar por vocês. Que alívio Josafá sentiu nessa hora, quando ouviu alguém chegar e dizer que era Deus que ia lutar por ele e não ele mesmo. Deus mesmo defenderia o seu povo. Eles não seriam mais humilhados e nem envergonhados. Então o rei mandou que o povo começasse a cantar louvores. Na hora da batalha, ele obedeceu direitinho a cada comando do Senhor. E tudo aconteceu como Deus disse. Aquele exército inimigo perdeu a batalha, porque Deus foi fazendo com eles, mesmo se destruíssem a si próprios. Eles mesmos se destruíram. E o Senhor deu vitória para o rei Josafá e o seu povo. Boa noite para a Sueli, seu Sadia, a Lineracema. Que história mais linda, né? Que história mais emocionante. Livra-nos de todos os problemas. É Deus que faz com que nós possamos estar todos os dias na fé desse Deus que nos defende, colocando tudo nas mãos do Senhor, né? Nós muitas vezes temos como costume de querer fazer as coisas do nosso jeito, né? Lutar do nosso jeito, né? Tá com problema no som, né? A Anitta disse que o som não tá saindo direito. Deixa eu só ver aqui o que tem no celular. Vocês podem ir colocando aí se vocês não estiverem ouvindo, tá? Para nós poder... É um delay que tá dando aqui, né? Tá dando um delay no nosso sinal aqui, por isso que talvez o som parece meio picado. Mas ele logo volta ao normal. Então, essa é a história do rei Josafá, uma história de oração, né? Que a Bíblia fala que quando ele não sabia mais o que fazer, ele buscou a Deus. Boa noite a todos. Como é bom a gente entender que os planos de Deus na nossa vida, eles vão acontecer. Josafá, ele estava entre o reino do norte e o reino do sul, que era Judá e Jerusalém. Ele estava cuidando desse povo. E o exército inimigo, vários, né, aproximadamente umas 5 regiões se levantaram contra Josafá, contra o povo de Israel e o povo de Judá. E o que Josafá fez? Josafá se prostrou perante Deus. Ele sabia que eles seriam destruídos perante essa união dos exércitos. Mas ele sabia todas as coisas, ele sabia quem era esse Deus tão perfeito. Ele sabia quem era esse Deus poderoso, infinito e capaz de fazer infinitamente mais na vida dele, do povo de Israel e do povo de Judá. Por quê? Porque ele sabia aonde buscar o reforço. A força dele não estava no seu exército, não estava na sua artilharia, não estava na força dos seus cavalos, dos carros de guerra. A força dele estava na presença de Deus. Quantas vezes as batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, nós tentamos lutar com a nossa força, achando que é a força do nosso braço, achando que é como nós conseguiremos alcançar o objetivo. Esquecemos que temos um Deus poderoso que pode todas as coisas. E Ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para guerrear por nós. Ele quer que a gente se prostre na sua presença, que a gente louve, que a gente viva uma vida conforme a sua vontade. Por isso que Ele encoraja, né, a mensagem dele é para encorajar o povo a continuar buscando. É um tempo difícil, mas Deus coloca pessoas na nossa vida, na tua vida, para ser um canal de bênção. Não esqueça, a Margarete disse, né, que Deus enviou um homem, né, chamado Jaziel, para ir até Josafá e falar para ele, dizer, olha, eu estou contigo. Não tenha medo. Deus disse, não tenha medo nem desanime por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Jaziel chegou e falou para ele, olha, não se preocupe com tudo isso, não tenha pavor dessa grande multidão, porque Deus está contigo. Talvez a dificuldade, a limitação que você está enfrentando parece gigante na tua vida, parece muito grande,
e você fique com medo, você começa a perder a tua resistência, você está olhando para o tamanho da multidão, para o tamanho do problema, esquece quem é o teu Deus. Esquece a grandiosidade do nosso Deus, o tamanho desse Deus todo-poderoso, desse Deus que tem poder para transformar a nossa vida. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, qual é o gigante que você está enfrentando, mas eu sei quem pode resolver. É esse Deus verdadeiro que tem poder para fazer infinitamente mais na tua vida e através da tua vida. Boa noite para a Shirley, boa noite para o Lucas, que estão assistindo, né? Sejam todos bem-vindos. Josafá com certeza deve ter sentido pavor, né? Porque aquela multidão, aquele exército inimigo vinha para cima dele tentando tomar tudo que era seu, tomar o seu povo, tomar os seus filhos, tomar o seu gado, tomar os seus cavalos, as suas casas, né? E muitas vezes na nossa vida os inimigos vêm tentando tirar tudo isso de nós. E mais do que isso, tirar a nossa paz, tirar aquilo que faz bem para o nosso coração. E eu sempre digo assim, que aquilo que não nos dá paz não vem do Senhor. Às vezes queremos fazer algumas coisas, mas isso não nos dá paz. Então significa que não vem de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a orar e entregar realmente tudo ao Senhor, pedindo que Ele lute essas lutas por nós. No Salmo 31, versículo 14 a 16, diz assim: mas eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és meu Deus. O meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Fazem o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal. Nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida, o tamanho, a grandeza, a dimensão de Deus e do seu amor para conosco. E quando nós realmente buscamos a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, com o nosso dinheiro, com os nossos bens, porque muitas vezes nós não buscamos ao Senhor com tudo aquilo que nós temos. Algumas coisas nas nossas vidas, muitas vezes, ainda nos impede de realmente nos entregar totalmente a esse Deus e poder inclinar a nossa cabeça com o rosto em terra mesmo, poder se curvar e adorar a Deus de todo o nosso coração. Boa noite para a tia Elza e o tio Oscar. Sejam bem-vindos. E Josafá, ele fez isso. Ele estava tão apavorado, ele não conseguia nem pensar no que fazer, né? E na nossa vida, muitas e muitas vezes, nós enfrentamos lutas como Josafá, que nós não temos como fazer nada, ou é muito maior do que nós. Boa noite para a Neida, lá em Videira, seja bem-vinda, Neida. As nossas lutas, muitas vezes, são espirituais, são batalhas espirituais, que são para nos provar, né? Eu tenho aqui com as crianças, eu tinha um poema que a gente falou com eles, que diz assim, ó: dizem que o ferro é forte, mas o fogo, ele derrete o ferro. Boa noite para Vivi, lá em Videira também. Dizem que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas o vento espalha a água. Dizem que o vento é forte, mas a montanha espalha o vento. Dizem que a montanha é forte, mas o homem derruba a montanha. Dizem que o homem é forte, mas a morte derruba o homem. Dizem que a morte é forte, mas Jesus venceu a morte. Boa noite para Tere, lá em Xanxerê, e para toda a família dela, né? Então, nada derrota esse nosso Jesus. E é esse Jesus que disse para Josafá naquele dia, que era ele que ia lutar, que Josafá não precisava temer, porque aquela luta, quem ia pelejar por ele era Deus. Boa noite para Terezinha lá em Videira, agora também outra Terezinha, né? Então Deus, ele ia lutar, que era para ele simplesmente orar, cantar louvores e adorar. Como está o teu louvor, a tua oração e a tua adoração? Quantas vezes nós temos lutado com as ferramentas erradas, né? Lutamos
com aquilo que está ao nosso alcance, aos nossos olhos, lutamos com ferramentas que achamos que vamos trazer a vitória. Mas Jesus falou, né, para Josafá naquele momento que aquela batalha ele não teria que pelejar. Jesus falou para ele se prostrar na sua presença. Olha, fique parado e você vai ver a salvação do Senhor com você, com Judá e com Jerusalém. E o que aconteceu? Para ele alcançar a vitória, Josafá se inclinou a cabeça e o rosto em terra. E todos que estavam com ele também tomaram a mesma posição. Uma posição de adoração perante Deus. E eles começaram a louvar. Eles começaram a cantar em altas vozes, começaram a pelejar com a sua voz, não com a força do seu braço. A palavra de Deus diz que eles levantaram cedo de manhã para sair e se posicionar como Deus havia ordenado, mas não com luta, mas sim com oração, com cânticos de louvores. Deus, Ele quer que você use a ferramenta que Ele te proporciona. Mas muitas vezes a gente quer lutar na força do nosso braço, esquecemos quem é o nosso Deus, esquecemos que podemos cantar. Em tempo de guerra sim, nós temos que louvar em tempo de guerra. Em tempos difíceis nós temos que orar, temos que buscar o nosso relacionamento com o nosso Criador. Quando nós estamos bem com Deus, as coisas acontecem, fluem na nossa vida. Indiferente de como nós estamos vivendo, importante é quando nós aprendemos que a beleza do louvor vai mostrar a santidade. A tua adoração, aquele coro, eu imagino aquelas pessoas todas juntas cantando, apavorou o exército inimigo. Imaginaram que deveria ser uma grande multidão. Por quê? Porque eles estavam louvando a Deus. O salmista, no Salmo 136, ele diz, né? Louvado seja o Senhor, por sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. A adoração é a nossa arma. O nosso louvor perante Deus vai fazer com que as pessoas realmente clamem a Ele. E o inimigo se acha emboscado, acha, puxa vida, eu não vou conseguir. É muita gente, é muitas vozes. Porque a voz que vem do trono de Deus faz de nós mais que vencedores. E interessante nessa leitura dessa palavra, que diz que Josafá, ele compartilhou dos seus medos, compartilhou do seu problema com pessoas de confiança. Nós precisamos ter aquelas pessoas que a gente pode confiar e colocar nossos pedidos de oração. Nós precisamos ter alguém que seja nosso mentor espiritual também. Isso faz falta na vida de qualquer pessoa. Todos precisam ter um discipulador, ter alguém em quem você possa contar, alguém que você possa confiar. Josafá, ele compartilhou seu problema com pessoas de sua confiança. E isso é muito importante na nossa vida. Nós precisamos colocar os nossos medos e as nossas angústias para alguém que a gente confia realmente, né? Orar ao Senhor em primeiro lugar sempre. Colocar tudo para Deus. Chorar na presença de Deus se fosse preciso. Quanto tempo tu tem gastado em oração, em leitura da Bíblia, em louvar ao Senhor e cantar ao Senhor, né? Você não precisa saber cantar para louvar ao Senhor, porque Deus, Ele não olha as nossas vozes, mas Ele olha o nosso coração. E a palavra de Deus lá em João 24 diz que nós temos que, Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Nós precisamos estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Isso faz com que nosso louvor, a nossa oração chegue até o trono de graça de Deus. E a sua graça será tão grande sobre nossas vidas, sobre minha vida, sobre tua vida, que todos os problemas, que tudo que tu estiver passando vai ser muito pequeno. Nós gostamos de orar, eu principalmente de madrugada, né? Eu gosto de acordar e orar de madrugada, mas nós temos levantado muitas vezes às 3 horas da manhã e orado por nós,
pela nossa família, pela nossa igreja, pelos amigos, por todos os nomes que participam conosco das lives. A gente anota os nomes e eu tenho orado por vocês, né? E com certeza Deus ouve as nossas orações e as coisas começam a ser transformadas nas nossas vidas, como Deus ouviu a oração de Josafá naquele tempo, né? Quando Deus ouviu a oração e eles começaram o cântico, começaram a cantar, começaram a louvar, Deus armou emboscadas para o exército inimigo e nenhum escapou. Nenhum. Aquele vale que naquele tempo parecia que era um vale de morte, de tristeza, de dor, se tornou o quê? Um vale de bênçãos. Talvez essa luta, essa dificuldade está roubando tua alegria, tirando teu sono, tuas preocupações sendo aumentadas em todo o tempo. Mas lembre, quando a gente marcha perante Deus, Ele traz alegria, Ele regozija a nossa vida, Ele traz novamente a essência. Aquilo que parecia triste, aquilo que parecia o fim, aquilo que parecia que estava acabando, naquele momento Deus pode transformar a tua vida num vale de bênçãos. Não deixe esse vale de tristeza roubar a alegria do Senhor. Não deixe esse gigante que parece como dificuldade na tua vida roubar a tua alegria. Cante louvores, ore ao Senhor, leia a palavra, viva esse tempo mergulhado na presença do Pai. Quanto mais você está conectado com o Pai, mais bênçãos você recebe. Seja submisso à autoridade do Senhor. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Basta você continuar crendo. Não pare de crer, porque os planos de Deus, eles não morrem. Muitas vezes nós atrapalhamos que Deus faça a vontade dele na nossa vida, porque queremos que seja conforme a nossa vontade. Mas lembre, a submissão à autoridade de Deus nos leva à vitória. Cante, louve o Senhor, transforme esse vale de tristeza em vale de bênção, porque a luta não é contra pessoas, a luta são contra as potestades, e Deus já venceu lá na cruz do Calvário por você e por cada um de nós. Quando estiver com medo, tenha fé e busque a Deus. Mas também tenha coragem para compartilhar esse medo com alguém da sua confiança. A fé precisa ser maior que o medo. Com a ajuda de Deus e dessas pessoas, você também vai vencer. Orem pedindo ao Senhor coragem para enfrentar o medo. Não tenha medo de nada. Não tenha medo do que poderá acontecer. Deus está à frente lutando por ti. Vamos orar, né? Colocando para Deus a vida de cada um de nós, principalmente agradecendo, né? Eu agradeço a Deus, tirei uns dias de férias e pude viajar bastante, visitar minha família, pude rever amigos queridos, né? E também fizemos o noivado da nossa filha Débora, né? Isso é uma bênção do Senhor para as nossas vidas, né? Então, que Deus possa abençoar cada um que está junto com nós nessa noite e coloque realmente para o Senhor os seus medos e nenhuma tempestade. Nada é maior do que Deus. Aquilo que tu está passando nessa noite, aquilo que está te deixando com medo, angustiado, lembre-se, o Senhor é contigo. Ele nunca te deixará. Ele prometeu que vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Orar pela família do irmão Aires, né, que está enlutada. Vamos orar pela família paulista que está enlutada, né, que o Senhor esteja confortando o coração de todos. Querido Jesus, nós te louvamos, Deus, porque tu és bom, porque tu tens cuidado do teu povo, Senhor Deus. Como tu fizestes a Josafá, Senhor Deus, que tu faça isso na vida dessas pessoas nessa noite, Deus. Que possamos nos prostrar realmente a Ti e que a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, possa resplandecer sobre nossas vidas, Deus. Que cada vida aqui, Senhor, possa ser abençoada, transformada, vivificada por Ti, Senhor Jesus. Sonda, Deus, os corações, Deus, aquele lugar mais profundo de cada pessoa, Deus, e concede o desejo desses corações, Senhor Deus.
Nós sabemos que a tua vontade é melhor que a nossa, Deus. Por isso nós colocamos tudo nas tuas mãos, Deus, sabendo que no tempo certo tu nos dará a vitória. Nos abençoa, Deus, nesta noite e fica conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda Possa ser abençoado.